Olá, professor César Ferraz, com a nossa última parte da nossa aula, Monarquias Nacionais, França e Inglaterra. Já vimos Guerra dos 100 Anos, Guerra das Duas Rosas, França e Inglaterra, e agora as nossas atividades. Vou ajudá-los, dar dicas para vocês responderem as questões, ok? Primeira questão: como Filipe Augusto da França favoreceu servos e burgueses. Então ele permitiu que servos e burgueses tivessem mais liberdade em relação aos seus senhores feudais, né? Quem ampliou e como a centralização monárquica na França, né? Quando a gente fala em centralização monárquica, a gente tem que falar em justiça real, impostos reais, exército real, funcionários reais, tudo fiscalizando os nobres, para que o rei tenha poder de fato. Terceira questão: relacione Filipe o Belo, política e Igreja Católica. Nós já vimos isso anteriormente, né? Filipe o Belo, ele quer isolar a igreja, ele quer posses da igreja e ele acaba perpetrando um ato, né, inédito dentro da Europa em relação ao Papa, que vocês sabem qual é. Comente sobre a origem dos primeiros reinos ingleses. Tem a ver com os anglos, com os saxões, com o Império Romano e a formação aí de 7 reinos. Expliquem isso daí, ok? Como o Guilherme, o Conquistador, o Guilherme o Normando, ampliou o poder monárquico na Inglaterra. 2 formas: através das leis e através de uma nova organização administrativa. Dá uma olhada lá, lembrando lá de Carlos Magno, que ele copiou, molezinha, tá? Questão 6. Explique como a Magna Carta diminuiu o poder real na Inglaterra. A Magna Carta foi um dos primeiros documentos que limitam o poder do rei. O rei tem que se basear em leis, né? E é isso que eu quero que vocês me digam. Quais são essas medidas que o rei tem que obedecer, que estão na Magna Carta, ok? Sobre a Guerra dos 100 Anos, explique as disputas por territórios e economia. A gente tem os territórios que os ingleses cobiçavam, onde ficavam esses territórios que os ingleses queriam e qual país estava em jogo, né? A produção do que estava em jogo na Guerra dos 100 Anos. Explique isso daí para mim, por favor. A Guerra dos 100 Anos marcou o enfraquecimento dos nobres. Explique. Era muito comum os reis envolverem os nobres nos conflitos, prometendo terras. Quando a guerra acabava e não se tinha terra nenhuma, os nobres saíam enfraquecidos. Explique isso daí. Questão 9. Qual a consequência da Guerra das Duas Rosas para os senhores feudais? A gente vê despontando uma nova família real, né? Os Tudor com o poder centralizado. O que aconteceu antes? O que os Lancaster e os York prometeram para os senhores feudais caso uma família ou outra chegasse ao poder, ok? Então essas são as nossas questões e a nossa aula sobre monarquias nacionais, França, Inglaterra, abordando Guerra dos 100 Anos e também Guerra das Duas Rosas. Professor César Ferraz, professor de História de vocês. Até mais.